Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro módulo deste treinamento de recursos no processo penal. Você que está chegando agora, eu vou te lembrar, nós já tivemos dois módulos. No primeiro deles nós falamos da teoria dos recursos, no segundo módulo nós falamos do recurso em sentido estrito, artigo 581 foi o nosso último módulo, tá? Tem muitas informações interessantes lá, vale a pena você assistir para depois você continuar aqui com a gente. Hoje, nesse terceiro módulo, nós vamos falar daquele recurso que é o mais famoso no processo penal, né? O recurso de apelação. É o recurso que efetivamente você vai impugnar uma decisão condenatória, uma decisão absolutória no processo penal. Vamos entender como funciona. Eu disse na aula passada, no módulo passado, que eu não estou seguindo aqui a sequência de importância. Eu estou seguindo a topografia do código. Artigo 581, recurso em sentido estrito. Agora, 593, recurso de apelação. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o recurso de apelação está previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal. Lá nós temos alguns incisos, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o recurso de apelação, ele tem aplicação residual. Como assim, professor? O que seria essa aplicação residual? Você só vai aplicar o recurso de apelação quando não couber recurso em sentido estrito. Então eu vou colocar aqui, ver artigo 581. Você vai perceber que lá no 581 nós temos muitos incisos, quase 20 incisos. Então, se a decisão que você está com ela não estiver compreendida nos incisos do 581, aí você vai vir para o 593, né? Para o 593, que é o recurso de apelação. Aí você virá o 593, analisa os incisos que nós vamos estudar daqui a pouco. Em resumo, recurso de apelação, aplicação residual, subsidiária. Você só usa o recurso de apelação quando não couber o recurso em sentido estrito que nós estudamos no módulo passado. Seguindo então, vocês vão perceber que nós temos a apelação chamada de principal e a apelação chamada de supletiva. Como isso? A apelação principal é aquela interposta ou pelo MP ou pela defesa, né? Se foi absolvido, o promotor recorre, se foi condenado, a defesa recorre. E a aplicação supletiva é aquela que o assistente de acusação pode interpor quando o promotor não recorreu. Imagine vocês que o réu tenha sido absolvido, o promotor não recorre, o assistente de acusação pode, no lugar do promotor, fazer este recurso. A isso se chama apelação supletiva. Nós vamos falar um pouco dela mais à frente. Tá joia? Bom, vamos analisar então as hipóteses de cabimento do artigo 593. Primeiro inciso fala, e observem que esse inciso talvez seja um dos mais importantes que nós vamos estudar hoje. Sentenças absolutórias ou condenatórias, e a lei fala de forma clara, proferidas por juiz singular. Porque é óbvio, se o réu foi condenado no Tribunal de Justiça por um órgão colegiado, aí não cabe apelação. Apelação é sentença absolutória ou condenatória proferida por juiz singular. Fiquem atentos a isso aí, tá? O grande problema é nós analisarmos isso aqui, ó. Absolutórias. Imagine você que você tenha um processo em que você atua como assistente de acusação. Você é advogado, mas nesse processo você está atuando como assistente de acusação. Aquele advogado que atua no processo defendendo os interesses da vítima. E aí você vai perceber que em algum momento o réu foi absolvido e você quer recorrer dessa absolvição. Por que eu chamo a atenção para esse ponto? Porque na grande maioria das vezes o advogado só atua na defesa. Então ele sabe recorrer de uma sentença condenatória. Mas de uma sentença absolutória, não necessariamente ele sabe. E acreditem, não é tão simples quanto parece.
que vai acontecer? Imagine que você esteja como assistente de acusação e o juiz absolveu o seu cliente. Aí eu vou abrir um parênteses para fazer um apontamento aqui para você. Ó. Sentença absolutória. Beleza. Sentença absolutória. Onde que nós temos? Primeiro, artigo 386 do CPP. Segundo, artigo 397 do CPP. E artigo 415 do CPP. São as três situações de sentença absolutória no processo penal. Eu não estou me referindo aos juizados especiais. Lá no juizado especial é outra coisa. Eu estou analisando aqui. Você vai observar que aqui eu tenho uma sentença absolutória no final do processo e essas duas aqui, ó, eu tenho uma absolvição sumária. Essa no júri, ou perdão, rito comum. Essa no júri. Prestem atenção que isso é muito importante. São sentenças absolutórias. O réu foi absolvido, 386, final do processo. O réu foi absolvido sumariamente, por exemplo, no rito ordinário. O réu foi absolvido sumariamente no rito do júri. Essas duas absolvições sumárias. Pois bem, o artigo 593, inciso 1º, fala que cabe recurso de apelação contra sentenças absolutórias, o que te leva a crer que cabe recurso de apelação nesses três casos. Mais ou menos. A atenção nossa aqui é para o artigo 397. Esse artigo merece toda a atenção sua se você estiver atuando como assistente de acusação. O inciso 1º do 397, e se você que está me assistindo, se não tiver com o vadimeco na mão, dê uma pausa na aula, para um pouquinho, vá lá, pega seu vadimeco, abre para que você consiga acompanhar o que eu estou te falando. Não dá para eu reproduzir aqui no quadro o texto de lei, nós perderíamos muito tempo, né? Então para um pouquinho, dê uma pausa, vai lá, pega o seu vadimeco, abra no 397. Você vai perceber que lá no inciso 1º estabelece que o réu será absolvido se o juiz reconhecer a existência de uma causa excludente de ilicitude. Você já sabe. Se o réu agiu em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, né? Exercício regular de um direito, o juiz vai absolver 397, inciso 1º. Vamos explicar como que isso funciona. Imaginem, o promotor denunciou o réu por um determinado crime. O advogado veio na resposta à acusação e pediu para o réu ser absolvido. Ser absolvido com base no 397. Porque ele, por exemplo, agiu em legítima defesa. O juiz profere uma sentença absolutória com base no 397, inciso 1º. Nós não teremos sequer a realização de audiência. Daí o nome, absolvição sumária. Porque absolve desde já, não vai ter nem audiência. Mas imagine que seja no inciso 2º, excludente de culpabilidade. E a lei faz uma ressalva, exceto inimputabilidade. Tudo bem, excludente de culpabilidade, nós temos lá diversas, né? Nós temos a embriaguez, nós temos os erros de proibição, nós temos lá inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível e por aí vai. Agora, o inciso 3º do 397 fala quando o fato não é crime. Beleza. Exemplo, na resposta à acusação, o advogado alega o princípio da insignificância. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material da conduta. Portanto, deixa de ser crime. O réu vai ser absolvido, 397, inciso 3º. Você está acompanhando aí na lei. O nosso problema aqui é o inciso 4º. Por que é o nosso problema? Porque o inciso 4º
do 397 fala que o réu será absolvido, o juiz absolverá desde logo o réu, inciso 4º, quando estiver extinta a punibilidade. Prestem atenção. Quando estiver extinta a punibilidade. Aí nós temos que tomar um cuidado. Porque se o juiz vai declarar extinta a punibilidade, tecnicamente, isso não é uma sentença absolutória. No inciso 4º, a decisão que declara extinta a punibilidade não é uma sentença absolutória. Ela é uma sentença declaratória. Aqui no processo penal, chamada de sentença terminativa de mérito. Ela não condena, não absolve, mas reconhece a extinção da punibilidade. Então, observe. É uma sentença terminativa de mérito. Não é uma sentença absolutória. Ah, mas o 397 fala absolvição sumária. Erro do legislador. Uma atecnia legislativa. A decisão do juiz que declara extinta a punibilidade pela prescrição não é sentença absolutória. É sentença terminativa de mérito. Portanto, não cabe recurso de apelação. Nesse momento você deve estar falando assim, gente, eu estou louco. Fiquei louco agora, eu tenho que tentar entender o que o professor acabou de falar. Não tem problema, eu repito. Eu estou ensinando para você recurso de apelação contra sentença absolutória ou condenatória. Como eu estou falando de absolutória, eu estou falando do 386, 397, 415. Só que o 397 tem 4 incisos. O primeiro é uma sentença absolutória, porque reconhece uma causa extintiva um excludente de ilicitude, no inciso 1º. No inciso 2º, reconhece uma excludente de culpabilidade. No inciso 3º, reconhece que não há crime. Aí é sim uma sentença absolutória. Mas o inciso 4º fala que o réu vai ser absolvido porque foi extinta a punibilidade pela prescrição. Mas se ocorreu a prescrição, eu não estou falando de sentença absolutória, eu estou falando de sentença terminativa de mérito. E se é sentença terminativa de mérito, ela não é absolutória. Portanto, não cabe apelação. Nos casos do 397, inciso 4º, vai caber reze, artigo 581, inciso 8º do CPP. Prestem atenção. O réu foi absolvido sumariamente. 397. Se você é assistente de acusação, cabe reze 581, inciso 3º. Agora, imagine que você esteja na defesa e o promotor interpõe um recurso de apelação. Você vem na sua resposta, preliminarmente, não conhecimento do recurso. O inciso 4º não é sentença, é uma decisão declaratória, é uma sentença terminativa de mérito, não é sentença absolutória. E a apelação só cabe contra a sentença absolutória. E o tribunal não vai conhecer o recurso do promotor. Olha o tanto que isso é importante. Onde é que nós estamos? Estudando o recurso de apelação, nesse momento, contra a sentença absolutória. E o professor falou que eu tenho que tomar muito cuidado com o inciso 4º do 397, porque ele é, daqueles todos ali, o único caso que não cabe apelação. Caberia reze. Ficou claro? Conseguiram entender? Bacana. Vamos falar agora de sentença condenatória. Para isso, eu vou apagar o quadro para que a gente não deixe essa poluição visual e ela atrapalhe a nossa concentração. Então, veja bem, nas sentenças condenatórias, você pode recorrer parcialmente ou totalmente. Você pode recorrer de uma sentença condenatória porque você não concorda com a condenação. Às vezes você concorda com a condenação, mas não concorda com a pena. Às vezes você concorda com a condenação e com a pena, mas não concorda com o regime. Às vezes você concorda com tudo isso, mas não concorda porque o juiz fixou uma verba indenizatória para o seu cliente pagar para a vítima. Então não importa, o seu inconformismo está lá em sentenças condenatórias. Beleza? No inciso 2º,
cabe recurso de apelação contra decisões definitivas. Observem, né? Decisões definitivas não contempladas no capítulo anterior. Então veja bem, o capítulo anterior fala de recurso em sentido estrito. Nós temos um capítulo para tratar do rese, um capítulo para tratar da apelação. Se você pegar aí o inciso 2º do 393, você vai ver que lá está falando decisões definitivas proferidas por juiz singular, não contempladas no capítulo anterior. Em resumo, quando que você vai entrar no inciso 2º? Quando é uma decisão que não está no 581, não é absolutória e nem condenatória. E existe, professor, esse tipo de decisão que não está no 581, não é condenatória e nem absolutória? Existe. Eu coloquei um exemplo. Restituição de coisas apreendidas. Imagine que você entre num processo com pedido de restituição de coisa apreendida. O juiz negue recurso de apelação. Artigo 593, inciso 2º. Beleza. Aqui eu coloquei decisão definitiva ou com força de definitiva. Exemplo, a impronúncia. Nós tivemos uma mudança no Código de Processo Penal e a impronúncia agora é recorrível através de apelação. Está no artigo 416. Cuidado. Antes, ela era recorrível por recurso sentido estrito. Tá? Agora é recurso de apelação, porque ela tem força de definitiva. Ela não fere o mérito, ela não diz que o réu é culpado, que o réu é inocente, mas ela assume que o Estado não conseguiu trazer para os autos provas que justificassem a pronúncia do réu, ou que justificasse a sua absolvição sumária, ou a desclassificação da conduta. Isso aqui lá no tribunal do júri, tá? Cuidado, se você pegar no 581, lá ainda consta em pronúncia. Mas esse artigo, esse inciso, teria sido revogado tacitamente por força do artigo 416 do CPP. Bacana? Com isso, sobra para nós o inciso 3º. E eu coloquei aqui pontinho, pontinho, porque eu vou apagar tudo isso aqui e vou preencher o quadro para a gente analisar o inciso 3º. Porque por se tratar de tribunal do júri, nós temos 4 alíneas que nós vamos ter que analisar. Tá joia? Então aguarda um pouquinho aí que eu vou apagar e a gente volta já. Voltando. Então nós vamos agora falar das hipóteses de apelação no tribunal do júri. Exatamente assim. O Código de Processo Penal reservou um espaço, que é o inciso 3º do 593, só para tratar das decisões do tribunal do júri. Então observem que nesse caso, o que nós vamos estudar? Nós vamos saber o seguinte: se você tiver com um processo do rito ordinário, do rito sumário, os processos do rito comum, você tem lá o recurso de apelação do artigo 593, inciso 1º. Sendo de competência do tribunal do júri, você vai ter o 593, inciso 3º. Aí nós vamos analisar. A linha A, nulidade posterior à pronúncia. Como assim, professor? Vamos relembrar? Se o juiz pronunciou seu cliente, cabe recurso em sentido estrito. É lógico que qualquer nulidade anterior à pronúncia, você vai alegar no recurso em sentido estrito. Mesmo porque ela pode ocorrer um risco de preclusão. Então juiz pronunciou seu cliente, você entra com recurso em sentido estrito. Se tem alguma nulidade até ali, você tem que alegar. Agora imagine que depois da pronúncia ocorreram nulidades. Nulidades no sorteio dos jurados, nulidade na fase do 422 do júri, nulidades dentro da sessão do plenário. Aí você vai recorrer, recurso de apelação, com base no 593, inciso 1º, a linha A. E aí lá na petição você vai colocar preliminarmente, da nulidade por cerceamento de defesa, por isso e por aquilo, sei lá. Tá? Havendo nulidade posterior à pronúncia, você vai alegar em caráter preliminar no recurso de apelação. Então eu vou colocar aqui, alega-se
como preliminar no recurso. Porque é óbvio, né? É uma matéria de ordem formal. Aí você quer recorrer porque a sentença do juiz é contrária à lei ou à decisão dos jurados. Como assim? Imagine que os jurados absolvam o réu, o juiz condene. Imagine que os jurados condenam o réu, mas decota a qualificadora. E o juiz na sentença considera a qualificadora. Então aí eu tenho uma sentença contrária à decisão dos jurados. Eu posso ter uma sentença contrária à lei. Por exemplo, o juiz fixando regime fechado para um réu primário, cuja pena é de 6 anos. Se isso não estiver bem fundamentado, é uma decisão contrária à lei. O artigo 33 do Código Penal estabelece que pena de 6 anos é regime semiaberto. Erro ou injustiça na dosimetria da pena. Olha só, o juiz ou errou ou foi injusto no cálculo da pena. Cuidado, às vezes é um erro. Por exemplo, ele reconheceu a reincidência 2 vezes. Às vezes não é erro, é injustiça. Tinha um agravante e ele aumentou a pena de metade. Aumentar de metade em razão de um agravante é uma injustiça. Não é um erro. É um juízo de valoração que o juiz fez que não está correto. Aí você vai recorrer para o tribunal. E por fim, cabe recurso de apelação, artigo 593, inciso 3º, contra a decisão dos jurados, que é contrária à prova dos autos. Aqui, meus diletos amigos, uma das maiores polêmicas da atualidade. Quem me acompanha, quem me segue, me viu ministrar uma palestra num evento recente em que eu falava exatamente sobre a soberania dos vereditos à luz do que seria uma prova contrária à decisão dos jurados, né? Uma decisão contrária à prova dos autos. Por que eu quero que vocês prestem atenção nisso? Se os jurados condenaram ou absolveram e a parte contrária, a parte prejudicada, a parte sucumbente, né? Se o réu foi condenado, o advogado de defesa quer recorrer, se o réu foi absolvido, o promotor quer recorrer, alegando que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos. Qual é o grande problema? Se os jurados condenaram e o advogado entende que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, beleza, cabe esse recurso. No entanto, o que o STF tem entendido é que se os jurados absolveram, o promotor não pode recorrer alegando decisão dos jurados contrária à prova dos autos. Por quê? Porque o legislador, em 2008, deu aos jurados o poder de absolver como eles bem entenderem. Porque obriga o juiz a questionar se os jurados querem absolver o réu, independentemente da tese trazida pela defesa. Imagine que eu vá ao plenário e eu sequer menciono a absolvição. Eu não peço a absolvição do meu cliente. Ainda assim, o juiz é obrigado a perguntar se os jurados querem absolver. Se o juiz é obrigado a perguntar se os jurados querem absolver, significa dizer que os jurados, se quiserem, pode absolver, independente das teses sustentadas. E aí a grande questão é, o que é uma decisão contrária à prova dos autos, se ele pode absolver se ele quiser? E aqui sugiro a vocês que sobre o que é contrário à prova dos autos, vejam o artigo 472 do CPP. Lá no 472 está expresso que o juiz, ao abrir os trabalhos do júri, irá convidar os jurados para que fiquem de pé, ouça do juiz uma exortação e, ao final, estique a sua mão e fala: assim o prometo. Ou seja, é o momento em que o jurado faz o seu juramento. E o juiz, então, faz para ele a seguinte exortação: em nome da lei, concito-vos
a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. E o jurado diz, assim o prometo. Observem. Olha as expressões utilizadas nesse juramento. Concito-vos a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. O jurado prometeu julgar de acordo com a sua consciência e o que ele acha que é justo. Pouco importa o que está provado nos autos. Se ele faz um juramento de julgar com base na sua consciência e os ditames da justiça, é óbvio que ele não é obrigado a julgar com base na prova dos autos. Por isso, alguns doutrinadores entendem que esse inciso estaria tacitamente revogado, ao menos parcialmente, em razão da obrigatoriedade de perguntar aos jurados se eles querem absolver, podendo, portanto, absolver, inclusive, por piedade ou por clemência. O que significa dizer que se você conhece isso aqui, todas as vezes que você absolver um réu no júri e o promotor recorrer, você vai falar para o tribunal não conhecer do recurso, porque esse inciso estaria revogado por força do 483 e do 472, que tem a sua redação dada pela Lei 11.689 de 2008. Beleza? Superadas essas questões do cabimento dos recursos, passemos à análise dos prazos 5 e 8. 5 para a interposição e 8 para as razões. Ou seja, eu tenho 5 dias para interpor a apelação. Quando o juiz receber essa apelação, ele vai me intimar para apresentar as razões. Aí eu tenho um prazo de 8 dias para apresentar essas razões. E observem, lá no recurso sentido estrito era 5 e 2. Aqui é 5 e 8. E eu não estou dizendo que são 13 dias. 5 dias para interpor o recurso. Interpôs no sexto, perdeu, transitou em julgado. Interpôs no quinto, o juiz recebeu, mandou se apresentar as razões. Nós vimos ontem, vocês vão se lembrar, o prazo para essas razões é impróprio. Se você cumprir ou não, não vai fazer diferença. Tome cuidado, porque se você não apresentar as razões e o processo estiver no fórum, pode ser que o juiz mande intimar seu cliente para constituir um outro advogado porque você não cumpriu o prazo. Isso não vai ficar muito legal para você. Agora, se você pegou o processo está no seu escritório, você pode apresentar essas razões no 9º, no 10º, no 11º dia que o juiz não pode fazer nada. Não pode julgar o processo sem as razões. O que tem prazo próprio, prazo peremptório, é a interposição. Beleza? Fique atento a isso. E eu coloco uma interrogação na figura do assistente. Por que essa interrogação? O prazo para o recurso de apelação é de 5 dias. Sempre, professor? Não, não é sempre não. Por quê? Imaginem que o promotor não recorra no prazo de 5 dias. Lembra quando eu disse, alguns minutos antes, sobre a apelação supletiva? O promotor não recorreu. O advogado assistente de acusação pode ir lá e recorrer. Depois que vence o prazo do promotor. Mas aí um detalhe. Ele está habilitado? Ou seja, ele já estava trabalhando no processo? Estava. Então o prazo dele é 5 dias, que começa a contar do último dia do prazo do promotor. Ele estava habilitado? Não. Ele não estava habilitado? O prazo dele é 15 dias. Artigo 598 do CPP. Nós falamos disso na aula de ontem, né? No módulo anterior. Então, o que você tem que entender? Assistente de acusação, aquele advogado que a família da vítima contratou. O réu foi absolvido no tribunal do júri ou qualquer outro processo. Aqui eu já não estou falando do tribunal do júri mais não. Qualquer processo. O réu foi absolvido.
O promotor não recorreu. O assistente de acusação pode recorrer no prazo de 5 dias, que começa a contar do último dia do prazo do promotor. Exclui o dia do início e começa a contar no dia seguinte. Se ele tiver habilitado, ele já estiver nos autos, ele não está habilitado, não existia, ou seja, o réu foi absolvido no júri, no 5º dia venceu o prazo do recurso, a família da vítima chega no seu escritório e fala assim: doutor, meu filho foi assaltado, o réu foi absolvido, o promotor não recorreu, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tem, a senhora contrata um advogado, eu tenho 15 dias para recorrer, contando do prazo que terminou, do dia que terminou o prazo do MP. Beleza? Tranquilo isso aqui? Eu vou apagar agora para a gente falar de algumas coisas procedimentais para vocês. Tá bom? A gente volta já. Vamos lá então. Agora nós vamos falar dos procedimentos, ou seja, como que um recurso de apelação tramita, né? Tanto na primeira instância quanto no tribunal. Embora tenhamos apenas 2 tópicos, provavelmente eu vou falar muito, escrever muito aqui para que vocês entendam. Primeira coisa, a interposição. A interposição do recurso, como eu já disse, tem que ser feita no prazo de 5 dias. Ela pode ser feita por termo ou petição. Nós falamos isso ontem também, né, no módulo anterior. Termo, você dá uma cota nos autos, o réu escreve na intimação que quer recorrer. Petição, você vai no escritório e faz uma petição. Lembrando que se você está recorrendo como advogado, você é obrigado a dizer com base em que você está recorrendo. Imagine que eu não concorde com uma condenação no tribunal do júri e eu falo com o juiz, não concordando com a sentença, venho recorrer, recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3º, alíneas A, B, C e D. Eu entendo que estão todas presentes, eu tenho que indicar. Se você colocar lá, desejo recorrer com base no 593, inciso 3º, a linha A, B e D. Não mencionou a letra C. Você não vai poder discutir nas razões do seu recurso erro ou injustiça na dosimetria da pena. Porque o erro ou injustiça na dosimetria está na linha C. Você não citou ela na peça de interposição. Tome cuidado. É lógico, o seu cliente não precisa apontar isso, porque ele não vai saber, na grande maioria dos casos. Mas você é obrigado. Tá joia? Agora, as razões terão que ser apresentadas no prazo de 8 dias. E aí um detalhe interessante. Pode ser que você faça a petição de recurso e já encaminha com as razões. Você fez a petição falando que não concorda com a condenação, quer recorrer com base no artigo 593 e tal. Só que você já encaminha anexas as razões. Tudo bem. Você tem 8 dias para fazer isso depois que o juiz intimar você. Então observem. Você interpôs o recurso, prazo 5 dias. O recurso vai para o juiz. O juiz vai analisar se o recurso é adequado, se o recurso é tempestivo, se há interesse de agir nesse recurso, se há preparo para fazer, se é uma ação penal privada, você tem que recolher as custas. O juiz analisou tudo isso. Recebeu o recurso? Então o juiz fala assim, conheço do recurso, recebo, determine ao recorrente, intime o recorrente para apresentar as razões. A secretaria vai intimar você e aí você tem 8 dias para apresentar essas razões. Lembrando, você pode apresentar as razões junto da peça de interposição, mas aí não é 8 dias, aí é 5. Você vai, por exemplo, na prova da OAB, a prova da OAB cai um recurso de apelação, você tem que contar 5 dias, porque a prova sempre vai pedir para que você apresente o recurso no último dia do prazo. Qual é o último dia do prazo? 5 dias. Então você vai apresentar a petição de interposição já com as razões datando o último dia do prazo. Porque a prova da OAB não vai te dar a prerrogativa de você ser intimado depois para apresentar as razões, não. Isso aqui só existe na prática. Lá na prova da OAB não vai ter isso.
Já pensou? Você vai lá na prova da OAB, interpõe o recurso, fica em casa esperando a OAB te intimar para apresentar as razões. Aí esperar o resto da vida, vai morrer sentado lá. Então você tem que entender que na prova da OAB você tem que interpor o recurso já com as razões e o prazo de 5 dias. Agora, aqui na prática, a gente costuma fazer o seguinte: meu cliente está preso, eu interponho o recurso, já apresento as razões. Meu cliente está solto, eu não tenho que ter pressa, quem tem que ter pressa é o judiciário. Então, eu apresento a interposição, espero o juiz receber o recurso, ele me intima, eu apresento as razões no prazo de 8 dias. Aí, essas razões aqui tem um detalhe: ver artigo 600, parágrafo 4º do CPP. Olha só, o que é o artigo 600, parágrafo 4º do CPP? Esse artigo 600, parágrafo 4º, determina o seguinte: quando você peticionar a petição de interposição, nessa petição você já pode indicar para o juiz que você quer apresentar as razões no tribunal. Então olha só que interessante, você vai apresentar as razões no tribunal. A lei te permite fazer isso. Você apresenta a petição, não concordo com a decisão, desejo apelar, nos termos do artigo 593, inciso 3º, a linha D de dado. Pugna a Vossa Excelência que depois de recebido o recurso, seja remetido ao tribunal para que as razões sejam apresentadas lá, nos termos do artigo 600, parágrafo 4º do CPP. Gente, preste atenção, tanto que isso é importante. Você faz o seu recurso de apelação. Se você apresentar as razões aqui na primeira instância, esse processo vai para o MP apresenta as contrarrazões, volta para o juiz e o juiz manda para o TJ. Olha só, recurso de apelação na primeira instância vai para o MP responde às suas razões, ele apresenta o que a gente chama de contrarrazões, do MP volta para o juiz e o juiz manda para o TJ. Se você, ao interpor o recurso, você mencionar para o juiz que quer apresentar as razões no tribunal, vai acontecer o seguinte: o seu recurso vai para o juiz manda para o tribunal devolve para você, você apresenta as razões, volta para o tribunal manda para a Procuradoria-Geral de Justiça e depois volta para o desembargador julgar. O que significa dizer que nessa história você bypassou o promotor de primeira instância. Eu vou explicar como é que funciona. Você não concorda com a sentença condenatória e entra com recurso de apelação. Você fala para o juiz que quer apresentar suas razões no tribunal. O juiz recebe seu recurso, manda para o TJ. O TJ vai te ouvir, se apresenta as razões, vai para o Procurador-Geral de Justiça para ele apresentar as contrarrazões. E aí o PGJ vai fazer o seguinte: para apresentar as contrarrazões, eles mandam para um promotor apresentar, depois volta para o desembargador julgar. Nessa lógica, tem tribunal que manda devolver para o promotor que ia apresentar. Mas tem tribunal que lá dentro da procuradoria vai ter um promotor só para apresentar essas contrarrazões. E por que isso é bom para você? Imagine que você fez um júri num processo complexo, 10 volumes. Esse promotor sabe tudo desse processo, ele fez o júri. O júri é sustentação oral.
ele estudou muito. Esse promotor que vai atuar aqui na procuradoria tem um conhecimento técnico, mas não tem conhecimento dos fatos igual esse promotor. É uma estratégia da qual a defesa não pode abrir mão. Um outro detalhe, e esse sim é o sentido da norma, é o sentido da lei, é o mais interessante. Quando você apresenta o recurso aqui em primeira instância, colhe as contrarrazões do MP e o juiz manda para o tribunal, o processo chega no tribunal pronto para ser julgado, mas quando você escreveu suas razões, você não tinha ideia para quem você estava escrevendo. Você não sabia para quem que você ia julgar. Ou melhor, quem que ia julgar o seu processo. Você não sabia para quem que você estava escrevendo. Ô professor, isso faz diferença? Lógico que faz. Preste atenção. Eu vou usar como exemplo a Suprema Corte. Nós temos 11 ministros. O Brasil inteiro sabe a forma de pensar de cada um deles. O que significa dizer, se eu tiver que fazer um recurso hoje, sabendo que quem vai julgar é o ministro Marco Aurélio, eu vou escrever numa determinada linha de raciocínio, usando determinadas obras que eu sei que ele adota. Não, quem vai julgar é Luiz Fux. Quem conhece Luiz Fux o conhece desde a época que ele era ministro do STJ. Sabe que ele tem um posicionamento diferente e que ele adota obras diferentes. Então eu vou escrever baseado no posicionamento que eu sei que ele adota. A minha forma de falar é diferente. Então por que eu posso apresentar minhas razões no tribunal? Juiz, não concordo com a decisão, quero recorrer, mas eu quero apresentar as razões no tribunal. O juiz, ok, manda o processo para o tribunal. Hora que o processo entra no tribunal, é sorteado uma câmara. Vou citar como exemplo o tribunal do meu estado. Belo Horizonte tem 8 câmaras criminais, 5 desembargadores em cada uma. Portanto, 40 desembargadores. Olha que esse processo entra aqui, vai sortear a Câmara e o relator. Ah, o meu processo caiu na mão do desembargador fulano. Aí esse desembargador me intima para apresentar as razões. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o site do TJ, vou procurar decisões desse relator, desse desembargador fulano, em matérias semelhantes à minha. Porque aí, olhando essas decisões que ele já proferiu em processos semelhantes ao meu, eu consigo entender a linha de raciocínio que ele desenvolve, eu sei qual é a norma que ele segue, eu sei se para convencê-lo eu vou ter que escrever mais ou menos, ou não precisa nem escrever muita coisa. É óbvio que isso aqui é o exercício da ampla defesa. Mas percebam, você tem que falar para o tribunal que você quer. Você tem que falar para o juiz que você quer apresentar as razões no tribunal na hora de interpor o recurso. Eu vou ler o artigo 600 para que você perceba a riqueza desse artigo. Olha só. Artigo 600, parágrafo 4º. Está assim redigido. Se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal, onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Então, você tem que manifestar que quer apresentar as razões do tribunal na hora de peticionar. Professor, eu posso fazer isso como defesa? Pode. Como assistente de acusação? Pode. Eu posso fazer isso no recurso sentido estrito? Não pode. Só pode no recurso de apelação. Previsão do artigo 600, parágrafo 4º. O prazo continua sendo de 8 dias para as razões. Mas eu não vou apresentá-las aqui para o juiz. Eu vou apresentar no tribunal. Beleza? Ficou claro isso? Olha só. Vamos apagar rapidamente, não precisa nem eu interromper, para que você entenda o seguinte. Um detalhe
né, que quase todos os tribunais, e é interessante, uma sugestão que eu te dou, se você já advoga, se você está atuando na prática, preste atenção. Dê uma lida no regimento do tribunal que você está advogando. Como é que funciona o regimento do tribunal? O regramento do regimento. Por quê? Porque você vai saber que o seu recurso, né, de apelação, ele vai chegar no TJ ou TRF, se for matéria de ordem federal, e lá o regimento interno do tribunal vai definir como é que vai ser feito. Vai sortear e vai chegar na uma Câmara, que pode ser, por exemplo, primeira Câmara Criminal, segunda Câmara Criminal. Nessa Câmara tem 5 desembargadores. Funciona mais ou menos assim, ó. Toda Câmara tem 5 desembargadores. Esses desembargadores formam o que a gente chama de turmas. Por exemplo, essa aqui é uma turma. Essa aqui é outra turma. Essa aqui é outra turma. Ou seja, eu tenho sempre 3 desembargadores formando as turmas. Todas as vezes que eu tenho turmas, né, dentro de um tribunal, de uma Câmara, eu tenho 5 desembargadores. Um deles vai ser o relator. O outro vai ser o revisor. Poderia ser esse, não importa. O presidente atua em todo julgamento. O outro vai ser vogal. Os outros 3. Só que tem julgamentos de apelação que só funcionam 3 desembargadores. Tem julgamento de apelação que funciona 5 desembargadores. Como que você vai saber no caso seu qual é? Sempre vai ter um relator, um revisor, um vogal. Ou um relator, um revisor, vogal, vogal e vogal. Quando? Você vai olhar o regimento do seu tribunal. Tem tribunal que entende que 3 para os casos de recurso de apelação contra decisões proferidas no sumário. Tem punidos com pena de detenção. Tem outros que falam que 5 só quando é punido com reclusão. Cada tribunal tem um regimento. Vale a pena você dar uma lida no regimento do seu tribunal. Certo é que, chegando no tribunal, o que acontece? O seu recurso de apelação vai chegar no tribunal, vai para o relator. O relator abre vistas para o Procurador-Geral de Justiça. Ele tem prazo de 10 dias para manifestar no processo. Depois, volta para o relator, que faz um relatório, do processo e abre vistas para o revisor. O revisor vai fazer o quê? Revisar, né? Ah, professor, como que eu ia saber disso? Né? O promotor vai revisar, o revisor. Aí tem um detalhe. Esse revisor pede dia. O que significa dizer, esse revisor pede para que seja marcado o dia para o julgamento. Sabe o que é importante disso aqui? Importante você saber? O seu recurso está tramitando no processo. O relator já ouviu o Ministério Público, fez um relatório, mandou para o revisor já revisou esse processo. Mas tem alguém nesse jogo, porque aqui eu tenho o relator, o revisor.
Está faltando alguém para julgar. Quem é? O outro desembargador que a gente chama de vogal. Esse aqui vai para o julgamento sem ter conhecimento dos autos. Esse aqui não conhece os autos do processo. Ele vai ouvir o relator, depois o revisor e ele depois decide com quem que ele vai. Se ele acompanha o relator, se ele acompanha o revisor. Sabe por que é importante você saber disso? É por causa dessa figura aqui que vale a pena você fazer sustentação oral no tribunal. No caso de apelação, 15 minutos. Por quê? É o momento que você tem para chamar a atenção do vogal para um processo que ele não conhece. O relator fez um relatório, o revisor deu uma revisada nos autos. Mas e o vogal? O vogal não sabe. É por isso que depois da sustentação oral, às vezes o vogal fala assim: Excelência, eu quero pedir vista dos autos. Suspende o julgamento, porque o vogal viu que é uma situação que ele precisa estudar o processo. Então ele pede vista dos autos. Isso é muito importante você saber. É em razão disso também que vale a pena você ir no tribunal dias antes do julgamento, entregar o que a gente chama de memoriais. Você vai no gabinete de cada desembargador e despacha com ele. Entrega para ele memoriais, que é uma peça escrita com um resumo do que nós vamos julgar nesse processo. Beleza? É assim que se trabalha um recurso de apelação. Eu espero que esse módulo tenha atendido às suas expectativas. Espero que você tenha gostado e a gente te espera lá no nosso próximo módulo, onde nós vamos falar de agravo em execução. Beleza? Um grande abraço. Valeu. Tchau.